Eu quero compartilhar com você uma palavra. O tema da palavra é como nós. Eu quero trazer para você Elias, que era homem como nós. A história de Elias, pontos e chaves para nós essa noite. Vamos lá, vamos para o texto base, que é 1 Reis 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema sobre Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por um outro. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele disse: Eu sou. Vai e disse ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, diz ao teu Senhor: Eis que Elias está aqui. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei por onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50? E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que Elias está aqui. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias, encontrou-se com Acabe e lhe anunciou que foi encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhes: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou até o povo e disse: Até quando vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o também. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responde por meio do fogo será esse Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós uns bezerros. Preparai o primeiro, porque sois muitos. Tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam.
invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal responde-nos. Porém, nem havia voz, nem uma resposta. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Vamos parar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Segura aí na sua Bíblia. Obrigada. Vou começar aqui. Elias era o único profeta que teve coragem de obedecer a Deus e voltar até Acabe. Voltar para obedecer a voz de Deus, dizendo que ele queria vir a chuva. Mas Elias não só ouviu, Elias entendeu o que ele precisava fazer nesse momento aqui. Não era só voltar e obedecer. Ele precisava encontrar com esses profetas de Baal. Ele precisava mostrar quem era o Deus que ele servia. 3 anos Baal foi exaltado. 3 anos Baal estava ali no altar e 400 estavam se rendendo diante deles. E eu quero te dizer, às vezes parece que a gente está sozinho. Elias disse: só eu fiquei, eu sou o único profeta do Eterno que restou em Israel. Parece às vezes que o nosso inimigo é maior. Parece às vezes que tem muito mais do outro lado do que do nosso. Mas Deus hoje está nos mostrando que basta apenas um homem, com uma obediência, com uma voz profética para mudar qualquer realidade. Amém? Se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa mensagem, e você tiver fé, você vai ser como Elias. E Elias era homem como nós, ele orou e algo aconteceu. Por que muitas vezes oramos? Por que muitas vezes declaramos e as coisas não acontecem? Algumas pessoas me perguntam: Isa, por que não está acontecendo? Eu venho aqui, eu oro, eu faço e nada acontece, eu declaro e nada acontece. Só está acontecendo coisas ruins. E eu quero te trazer uma verdade. Você é um profeta. Você é uma profetisa. Mas eu quero te fazer a pergunta: o que está saindo da sua boca nesses dias? São palavras de vida ou palavras de morte? Eu quero ler uma frase de Tozer, que é uma frase que mexe muito comigo. Não somos diplomatas, mas profetas. E nossa mensagem não é um acordo, mas é um ultimato. Se você entende que Deus te deu uma mensagem, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma direção, assim como Elias, você precisa obedecer. Você precisa liberar e provocar o futuro. O que é um profeta? Profeta é aquele que diz a palavra de Deus. Profeta é aquele que profetiza. O que é profetizar? A não ser provocar o futuro. É trazer à existência as coisas que não existem. É ver e provocar o futuro. Através das palavras. Palavras são sementes. Diga para a pessoa do teu lado: palavras são sementes. Entenda uma coisa: não tem como sair da sua boca uma palavra de declaração e uma palavra de maldição. Existe um conflito que está acontecendo nesses dias. Enquanto eu estava preparando a palavra, o Espírito Santo falou: diga para o meu povo, está na hora de se alinhar, está na hora de entender que nós não estamos de brincadeira. Você só vai ver as coisas acontecerem quando o seu coração estiver alinhado com o céu. Elias decidiu escolher obedecer. Ele poderia ouvir a voz do medo e continuar escondido como os 100 que estavam escondidos. Elias sabia que tinha 100 escondido, ele soube no caminho. Deus guardou Elias, Deus deu uma orientação aonde Elias deveria de ser guardado. E eu quero te dizer, se você sente que você está passando dificuldades, tribulações, Deus tem um lugar para te guardar. Deus tem um lugar para te proteger.
Mas Ele também vai te tirar desse lugar para você obedecer. Mas Ele também vai te chamar para fazer algo sobre a terra. Mas Ele também nos chama como voz profética. A igreja é uma voz profética. A igreja, como a gente já falou aqui em alguns cultos, a igreja está acima do mundo. A igreja está acima das circunstâncias. A igreja obedece à voz de Cristo e Cristo é o cabeça. Elias poderia ter escutado a voz do medo, mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu contribuir. Ele decidiu ouvir a voz do Pai. Não importa as circunstâncias que você está vivendo agora. Talvez você esteja vivendo a mesma questão de Elias, se sentindo só, diante de um exército. Eram 400 e poucos adoradores de Baal. Mas ele não se rendeu. Ele simplesmente falou: vai vocês primeiros, começa aí que eu vou mostrar para vocês quem é o meu Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para maravilhosa luz. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. O que você tem anunciado esses dias? A Grazi começou falando: o que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas. O que está saindo da sua boca? Qual é o decreto que você está emitindo? O povo de Deus, aquele que é ungido, você que é filho de Deus, você tem uma boca e você tem poder para enviar decretos. Tanto para a morte como para a vida, a gente vai ver isso aqui. Provérbio, abre aí na sua Bíblia, para você ver que está aí na Bíblia. 18, 20 e 21, Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. É do fruto do seu trabalho? Está aqui. É do fruto do seu trabalho? É do que você está declarando. Do fruto da sua boca, de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Por que você está angustiado? Como Davi dizia para a alma dele: por que estás abatida, minha alma? Ainda assim louvarei ao Senhor. O que você tem declarado sobre a sua alma? O que você tem acolhido em seu coração? Você tem liberado com a sua boca. E aqui é bem claro: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Morte e vida podem sair da sua boca. Você vai precisar escolher o que vai sair de você. Qual Deus você tem entronizado? Você serve a Baal ou você serve ao Senhor dos Exércitos? Nesse momento em que estamos passando, não é tempo para duvidar. Não é tempo para ficar, não sei, estou com medo de Jezabel. Outro dia alguém me perguntou: Isa, tem esse espírito de Jezabel? Que tem gente que fala, né? Sai espírito de Jezabel. Jezabel foi usada para matar profetas. Ela foi usada para destruir muitas vidas ali. Mas eu quero te dizer, querido, Deus é poderoso e Ele salva e Ele guarda aqueles que Ele escolhe. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, você vai estar guardado. Amém? Governa sobre nós o Deus que adoramos. O que é adorar? É se render, é entregar, é valorizar. Meus irmãos, abra comigo em Tiago 3:1, 18, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo animal.
Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua, diga comigo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por ser bom procedimento, mediante obras práticas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se glorie disso e nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é eterna. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Por que eu estou trazendo esse texto para nós essa noite? E o que isso tem a ver com a vida de Elias? Profetizar é falar o que está na boca de Deus. É ser boca de Deus. Mas para que essas palavras se cumpram, elas precisam ter vida. Elas só vão ter vida se você tiver vida. Se do seu interior flui água viva. As palavras que saíram da boca de Elias, elas tiveram poder para mudar a realidade que ele estava vivendo. Porque Elias vivia debaixo da realidade do Senhor. Elias vivia uma vida consagrada. Elias vivia uma vida que agradava a Deus. Elias vivia dependência espiritual. Ele ouvia a voz de Deus e a gente vai falar sobre isso. Mas por que um órgão tão pequeno é tão difícil de dominar? Jesus mesmo disse: o que contamina o homem é o que sai da boca. É o que está dentro do coração. O que contamina as suas palavras é mais profundo do que você imagina. O que contamina as suas palavras é o que está dentro de você. É o que você gera dentro. É o que você gera com os estímulos que vêm de fora. Com aquilo que você abriga. Porque as setas do diabo voam de dia e voam de noite. Cumpre a você tirá-las. Cumpre a você declarar a verdade do Pai. Viver pelo medo vai te levar a declarar o medo. Tudo que vier de insegurança vai sair da sua boca. Viver escolhendo amargura vai sair amargo. Amargor. Não vai? E aí você chega e quer mudar uma realidade que não pode ser mudada sem o poder de Deus. Sem a presença de Deus, sem a palavra vida. Elias era homem como nós, mas ele foi grandemente usado.
Escuta, Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes fazeis diante do Senhor conhecidas as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos repetir junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, isso pensai. Se o seu pensamento estiver cheio dos pensamentos do céu, a sua boca vai sair declarações e decretos do céu. Se o seu coração estiver alinhado com os sentimentos do céu, vai sair doçura, vai sair paz e vai acalentar muitas vidas nesse momento. É um convite do Pai para você mudar a realidade que está à sua volta. Deus está te chamando. E muitas pessoas pensam assim: isso não é para mim, Isa, eu não quero profetizar. Eu não tenho chamado para ser pastor, não tenho chamado para ser mestre, eu não tenho chamado para isso. Não, isso não está dizendo que você não pode profetizar. Nós vamos ler em 1 Coríntios 14 que nós precisamos seguir, buscar os dons, buscar profetizar, porque quem profetiza edifica o corpo de Cristo. Quem profetiza traz uma nova realidade. Você não pode simplesmente, diante de tantas questões que estão acontecendo, ficar apático nessa batalha. Se você não pode sair, se você não está em lugar de influência, você precisa entender que a maior influência sobre o mundo é o governo espiritual. Pessoas estão sofrendo hoje porque elas não estão entendendo debaixo de qual governo que elas estão se colocando. Tem pessoas se colocando debaixo do governo de Baal. E Deus quer levantar Elias para frustrar esses planos. Deus quer levantar Elias essa noite para declarar uma nova realidade. Não só declarar, mas viver uma nova realidade. Porque Elias ficou até que tudo tivesse acontecido. Muitos têm se abatido por causa do medo. Muitos têm se abatido por causa da voz do inferno. Porque os profetas de Baal falam. Mas você precisa ouvir a voz do seu mestre. Você precisa ouvir a voz de Deus nesse momento. Não ouça nenhuma voz que não seja a voz dele. E a palavra de Deus diz, em João 10, que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E o bom pastor não veio roubar, matar e destruir. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Se existe alguma outra coisa que não é vida em abundância, essa voz é a voz do inferno. É a voz do lobo que está querendo te devorar. E hoje, em nome de Jesus, nós retiramos essa seta na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Porque a seta, ela voa, ela entra na sua alma. E se você permitir, ela vai contaminar o seu espírito. E se seu espírito se abater, você não vai ter poder para virar essa situação. Versículos 30 e 35 de 1 Reis 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Querido, você tem poder para chamar o povo. Você tem essa autoridade. Jesus já deu. Em 1 Pedro está dizendo que você é sacerdócio real. Jesus está te chamando para a grande comissão. Muitos já morreram, desejando viver o que a gente está vivendo. Muitos entregaram a sua vida, muitos perderam a sua família em missões para que você hoje recebesse o evangelho. Para que hoje você recebesse uma nova vida. É momento de se alegrar pelo momento que nós estamos vivendo. Jesus está te convidando. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou. E ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Jesus te chama a restaurar os altares quebrados. O altar que está quebrado. Jesus, quando ele veio, ele morreu. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós.
Em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 fala sobre isso. Nós somos a habitação dele. Se nós permitirmos que ele venha fazer morada em nós, nós vamos ser santificados, justificados por ele. Nós vamos viver novidade de vida e ser renovado por ele. Em nome de Jesus, querido, isso aqui é uma batalha que está acontecendo essa noite. Você vai ser tentado a dormir nessa palavra. Você vai ser tentado a não prestar atenção. E você vai ser tentado. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que você vai sair daqui livre desse peso de Satanás na sua mente. E você vai sair daqui com a mente transformada. Eu sinto que pessoas que estão aqui essa noite, pessoas que estão me ouvindo, precisam ser libertas na sua mente. Isso é uma batalha real. O mundo espiritual não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser cristão. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. E com aquelas pedras edificou o altar. Depois regou o altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram o segundo. Disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras. Eu quero trazer para a nossa realidade hoje, queridos. O altar é a sua vida. Romanos diz para a gente apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo. Não é algo morto. É vivo, é sua vida como sacrifício. Jesus está nos convidando a restaurar o nosso compromisso no altar. O nosso compromisso em edificar o reino. O nosso compromisso de mostrar ao mundo o que é ser tomado pelo fogo do Espírito Santo. O fogo aqui consumiu o altar. Jesus quer descer com fogo, o Espírito Santo quer descer com fogo sobre nossa vida, em sacrifício vivo. Você precisa queimar, querido. Nós não vamos ficar só contando histórias de homens que viveram essa realidade. Nós vamos viver essa realidade, porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E é esse momento de abatimento que nós precisamos nos levantar. No meio do louvor eu senti Jesus levantando pessoas que estavam abatidas no chão. É tempo de se levantar e se posicionar. Então Elias pede fogo e o fogo desce. O fogo desce para consumir todo o pecado. O fogo desce para consumir a sua vida. Mas o fogo não só consome, ele traz o sinal de que foi Deus que fez. As pessoas à sua volta vão saber, através da sua vida, de que foi Deus que fez. Amém? Você vai ser o exemplo vivo de milagre. Você vai ver os sinais e maravilhas te seguir. Se você crer, você só precisa crer. Você só precisa usar da fé. Assim como Isaac disse no culto passado, Deus não responde a medo. Deus responde a fé. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Declare isso: eu vou me tornar
um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se você se tornar a morada de Deus, não há nenhum decreto que saia da sua boca que não vá se realizar. Elias era homem como eu e você, mas ele viu acontecer através do decreto da palavra de Deus. Hoje é dia de restabelecer o altar, é dia de voltar e consagrar sua vida em sacrifício vivo. Elias orou. Essa é outra chave, pega aí. Elias orou, mas isso eu também oro. Presta atenção. Ele ora porque ele sabe o que vai acontecer. Muitos oram duvidando. Se você duvidar, não vai acontecer. Deus responde à fé. Muitos têm adorado a um Deus que não existe. Você vem para a igreja para adorar a Deus. E você não consegue levantar nem as suas mãos para adorar? Isso é fruto de fé? É tempo de voltar os olhos para Deus. É tempo de entender o que está acontecendo. Se você quer que algo aconteça na sua vida, você precisa se apresentar diante de Deus através da fé. Você precisa crer que Deus é poderoso e infinitamente mais para fazer. Tiago 5,15 diz assim: e a oração feita com... Ih, povo, fala aí, pô. Quem não está orando? Quem não está lendo a Bíblia aí? Os adolescentes leram Tiago esse mês, né? Vou falar de novo, vou te dar uma folga. E a oração feita com... Ih, gente, tá fraco. Quero um povo forte aí. E a oração feita com... Isso. Cura o doente. Não tem povo aqui não, gente. Vou falar de novo, porque tem que ir. E a oração feita com fé curará o doente. E a oração feita com fé curará o doente. Se você sair daqui, pelo menos entendendo isso aqui, eu vou sair daqui feliz essa noite. Oração feita com fé cura. Oração feita com fé liberta. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Nós estamos orando, amém? Um pelos outros. E nós vamos ver o fruto de cura. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo aí? Ih, tá fraco. Ninguém tá justo aqui. Jesus amado, misericórdia, Senhor. Vem com o teu fogo aqui, Jesus. Aquece, Pai. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Orou, Elias orou. Era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Como Elias orou? O que é orar fervorosamente, hein? No fervo? Orar com fé. Orar entendendo que aquilo vai acontecer. Orar fervorosamente é orar até que. Às vezes a gente ora. A gente declara. Isaac está falando que o café só passa quando ferve a água. Senão fica ruim, né? Amém. A oração tem que ferver, senão não funciona, minha gente. Ferve aí, gente. Ferve. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E outra vez o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos.
Nós precisamos entender que se nós nos consagrarmos, restabelecermos o altar, fizermos do nosso coração a habitação do Senhor, nós vamos declarar coisas grandes e coisas maravilhosas e elas vão acontecer. Deus vai vir com o seu fogo e vai manifestar sinais e maravilhas. Vamos lá em versículo. Ih, sumiu aqui, peraí, gente. No versículo 30. Então caiu fogo do céu, versículo 38. Segura aí, 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava ali. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que vai acontecer quando o fogo cair na sua vida? Todos vão declarar: só o Senhor é Deus. Não há como dizer que foi Deus quem fez. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Não vou dizer para você matar ninguém não, tá, gente? Mas existe algo profético para a gente tirar para a nossa vida aqui. Elias simplesmente exterminou todos os profetas de Baal. Se a gente trouxer para a nossa vida hoje, o que é exterminar profetas de Baal na nossa vida? É exterminar toda a voz do inferno, como a gente está lendo aqui a palavra de Deus. É exterminar aquilo que tem te afastado de viver a novidade de vida, o renovo de mente. Mate a voz do inferno. Mate os profetas de Baal com suas atitudes. Existe uma voz que precisa morrer. E essa voz não é a voz de Deus. Essa voz é a voz do inferno. Na prática, como nós vamos guerrear contra essa voz? Trazendo as verdades do Pai, lendo a palavra e declarando a palavra, perguntando para o Pai qual é a verdade sobre isso, o que você quer me falar, Pai? Eu quero dizer algumas vozes que têm acontecido nesse dia, que têm trazido para o povo de Deus angústia, medo, ansiedade, depressão, falta de fé, incredulidade. Como você vai quebrar a incredulidade, querido? Tomando passo de fé. Deus age por fé e não por medo. Então, decida fazer parceria com a coragem. Quebra a voz do medo. Em nome de Jesus, você vai ser liberto hoje, amém? Outra voz que tem vindo é o desamor. Pessoas têm acreditado que Deus não as ama mais. Porque Deus deixou a gente passar por isso. Porque Deus está fazendo isso. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aquele que não há sombra e nem variação. Deus não muda, mas os tempos mudam, o homem muda. O homem tem pecado, o homem tem se afastado. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de restaurar o altar. É tempo de declarar uma nova vida. Isso não tem a ver com Deus, porque Deus continua a fazer. O reino de Deus continua a avançar. Deus não está desesperado. Deus não tem medo. A Bíblia diz em Salmo 2 que Ele ri no seu trono. Nós humanos precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o Filho dele. E ali não terminou a história. A história não terminou na cruz. A partir da cruz, o Espírito Santo veio operar em nós, nos preparando, sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. Bate aqui no seu peito e fala: Espírito Santo, habita aqui. Espírito Santo, me prepara. Espírito Santo, eu quero viver essa novidade de vida. Outra voz do inferno é a voz do abandono. Deus não abandona ninguém.
Deus não abandona ninguém. Se teu pai e tua mãe te abandonar, Ele não te abandona. João 14:18 diz: não vos deixarei órfão. Deus não te deixa. Se você fechar os seus olhos nessa noite, você vai ver Jesus. Você vai ver Deus Pai, você vai ver o Espírito Santo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Em 1 João 4:18, essa é a verdade do Pai. Se nos deleitarmos, se nos entregarmos em seu colo, no seu amor, o medo vai embora. Toda insegurança vai embora. Salmo 139 diz: a tua mão me guiará. Mateus 18 diz sobre o perdão. Muitas pessoas têm vivido momentos em que precisa perdoar. Você precisa deixar ir. Você está carregando peso. É hora de deixar os pesos. É hora de deixar o amargo embora, para que a sua fonte seja limpa, a sua fonte seja saudável, a sua fonte seja doce, a sua boca saia palavras de vida. Muitos têm, a gente tem escutado muitos casais passando dificuldade nesses dias. Querido, é tempo de renovar a mente. O que está saindo da sua boca está dentro do seu coração. O que você rejeita, persiste. É tempo de entregar para o Senhor. É tempo de fazer uma limpeza no seu coração essa noite, amém? Em Gálatas 5 diz para a gente não se colocar novamente debaixo de jugo, mas que a gente se apresente santificados, tirando de nós toda imoralidade, lascívia, desobediência. Vamos viver frutos da obediência, amém? Vamos voltar lá na história de Elias. No versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ali. O que vendo todo o povo caíram sobre os rostos e disseram: o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal. Vamos pular esse, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Nada estava acontecendo aqui, mas tudo estava acontecendo no reino do Espírito. Quero te dizer, agora, nesse instante, existe um ruído, existe um som espiritual. Você quer ouvir? Você precisa restaurar o altar. Você precisa renovar a sua mente para que você venha contemplar. Você precisa ouvir esse ruído. Elias simplesmente ouviu algo que ninguém... Como que houve chuva? Sem ver a chuva. Então ele disse: vai, Acabe. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E esse eu já estou fechando a palavra, mas eu quero te convidar a entender. Deus está te chamando para algo maior, amém? Mas para isso você precisa sair da realidade. Para isso você precisa parar de ouvir a voz de Baal, dos profetas de Baal. Você precisa cancelar essa voz que vem do inferno. Sair dessa realidade. E você precisa subir. Você precisa subir até a presença. Elias subiu para ver o milagre. Você precisa subir. Esse subir não é só estar no alto. Esse subir é se santificar. Esse subir é se consagrar. Esse subir é falar assim: eu não vou ficar aqui ouvindo uma voz da incredulidade que está dizendo que não tem chuva nenhuma, que não tem nuvem nenhuma no céu. Eu vou sair daqui e eu vou lá no cume ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente fica ali e a gente começa a ouvir todo mundo falando: não está acontecendo nada. Mas existe um ruído no mundo espiritual e eu declaro isso essa noite. Deus está fazendo. Deus não está travado. Deus não está parado. Ele está fazendo algo. E nós vamos subir para ver o que Ele está fazendo. Mas Elias subiu o cume do Carmelo e ele se inclinou. Nessa batalha você não pode
deixar o seu ego de pé. Você precisa inclinar e fechar os seus olhos. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos. Você vai precisar fechar os olhos para o que Satanás está fazendo, para você ver o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo. Feche os olhos para o terreno. Tapa os ouvidos, enfia a sua cabeça entre os joelhos se for preciso. Mas se proteja da voz do inferno. Se proteja da seta que tem voado. Porque senão você vai perecer. E aqueles que perseverarem até o fim, darei a coroa da vida. É quem persevera, é quem é resiliente, é quem corre a carreira com perseverança que consegue. Tem gente falando, não entendo esse negócio de ficar só falando coisa positiva. Se a gente está sofrendo, querido, ninguém disse que você não ia sofrer. Até agora não disse nada disso, você vai sofrer sim. Você vai ficar triste? Vai. Depois você vai ver que Elias também teve um momento de entristecer, teve um momento de chorar, de sentir medo. Nós não estamos falando contra sentimentos, contra pensamentos. Nós estamos falando que em algum momento você vai precisar subir o cume. Você vai precisar fechar os olhos para o que está acontecendo aqui, para olhar o que está acontecendo no espiritual. Ele se inclinou, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. Não pare, continue. Se tiver que voltar 7 vezes, se tiver que fazer jejum e oração, súplica, persevere em oração. Faça a sua oração fervorosa, mas não desista. A voz profética diz: vá olhar, abra os olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Amém? Tem uma pequena nuvem acontecendo no mundo. Existem países que já não tem mais Covid. Deus está vindo, querido. O socorro vai vir. Mas o povo de Deus precisa se levantar. O povo de Deus precisa se levantar como voz profética e declarar a realidade que nós queremos viver. Se você quer viver um governo de paz, você precisa estabelecer com a sua palavra, a sua mente e o seu coração. Você precisa parar de amaldiçoar os seus governantes. Independente de quem seja, nós não temos esse papel. E eu estou falando aqui para cristãos. Aqueles que decidiram fazer da sua vida se chamar cristão. Você segue a Bíblia. E a Bíblia diz para você orar pelos governantes. A Bíblia diz para você se levantar e orar todos os dias pela sua autoridade. E eu quero te chamar. Você quer viver uma nova realidade? Você precisa se levantar em oração. Você precisa declarar o que você quer ver, o que você quer fazer. O céu está fazendo algo.